Oi, alunos do Explica Enem. A nossa aula hoje vai ser dividida em duas partes. Nós vamos resolver as questões 16 a 25 do Caderno Azul, Enem 2019. Se ficar alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários que eu vou estar respondendo. Questão 16. Ed Murt, só vai. Mort, Ed Murt, detetive particular, está na plaqueta. Tem um escritório numa galeria em Copacabana, entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial, um telefone mudo e um cinzeiro, mas insisto numa mesa e numa cadeira, apesar dos protestos das baratas. Elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial, para escapar dos credores. Outro dia entrei na sala e vi o cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bic e o jornal. O jornal era novo, só tinha uma semana, mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso fora com a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade com balconista topless. Acabará mal. Ed Murt, está na plaqueta. Então, esse texto, a gente vê que tem umas coisas assim meio absurdas, meio bizarras. Ele começa falando do escritório, depois fala de máscaras, baratas que roubam máscara, King Kong andando pelo chão. Então, esse é o texto. Então, agora na questão, ele pergunta: nessa crônica, o efeito de humor é basicamente construído por uma letra D, uma sequência narrativa na qual se articulam eventos absurdos, né? King Kong andando pelo chão, baratas que carregam máscaras, essas coisas. Questão 17. Os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um desses online. O turista em tempo integral, que posta foto o ano inteiro, parece que tá o ano inteiro de férias. O baladeiro vida louca, que só posta foto de balada. A mãe orgulhosa demais. Então aqui ele traz vários tipos de perfis online que postam coisas em exagero. Então a questão pergunta: de acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam. Bom, o que ele está revelando ali? São tipos de pessoas que são taxadas por um exagero de postagem, ou num nicho específico, né? Ou exagero em viagens, exagero em baladas, exagero em mãe dedicada. Então, esse exagero que transforma essas pessoas em tipos específicos de pessoas online. Então, o que mais se enquadra é a letra A, exposição exagerada dos indivíduos. Questão 18. O que é software livre? O software livre é qualquer programa de computador construído de forma colaborativa via internet por uma comunidade internacional de desenvolvedores independentes. São centenas de milhares de hackers que negam sua associação com os violadores de segurança. Esses desenvolvedores de softwares se recusam a reconhecer o significado pejorativo do termo e continuam usando a palavra hacker para indicar alguém que ama programar e que gosta de ser hábil e engenhoso. Além disso, esses programas são entregues à comunidade com um código-fonte aberto e disponível, permitindo que a ideia original possa ser aperfeiçoada e desenvolvida novamente à comunidade. Nos programas convencionais, o código de programação é secreto e de propriedade da empresa que o desenvolveu, sendo quase impossível decifrar a programação. O que está em jogo é o controle da inovação tecnológica. Software livre é uma questão de liberdade de expressão e não apenas uma relação econômica. Hoje existem milhares de programas alternativos construídos dessa forma e uma comunidade de usuários com milhões de membros no mundo. Então, o tempo todo nesse texto, ele está falando que software livre é um programa de computador desenvolvido de forma independente, que não protege código, com a finalidade de ajudar usuários, de ter mais uma democratização, né, de acesso a esses softwares. Então a pergunta: a criação de softwares livres contribui para a produção do conhecimento na sociedade por quê? Então a gente tem algumas alternativas que falam de coleta de dados, de profissionais, de complexidade dos sistemas, mas a gente viu no texto que esses softwares livres contribuem para o coletivo, porque são softwares que não são pagos, então permite o acesso de mais pessoas e o acesso a esse conhecimento. Questão 19. Expostos na web desde a gravidez. Mais da metade das mães e 1/3 dos pais ouvidos em uma pesquisa sobre compartilhamento paterno em mídias sociais discutem nas redes sociais sobre a educação dos filhos. Muitos são pais e mães de primeira viagem, frutos da geração Y, que nasceu junto com a internet, e usam desses canais para saberem que não estão sozinhos na empreitada de educar uma criança.
Há, contudo, um risco no modo como as pessoas estão compartilhando essas experiências. É chamada exposição parental exagerada, alertam os pesquisadores. De acordo com os especialistas no assunto, se você compartilha uma foto ou vídeo do seu filho pequeno fazendo algo ridículo por achar engraçadinho, quando a criança tiver seus 11 e 12 anos, pode se sentir constrangida. A autoconsciência vem com a idade. A exibição da privacidade dos filhos começa a assumir uma característica de linha do tempo e eles não participam da aprovação ou recusa quanto à veiculação desses conteúdos. Assim, quando uma criança cresce, sua privacidade pode já estar violada. Sobre o compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, o texto destaca como impacto. Então, assim, até na questão ele tá falando já, né, que é um compartilhamento parental excessivo. No último parágrafo fala da privacidade das crianças. Então, o texto ele tá abordando essa exposição excessiva dos filhos, né? E essa exposição exagerada configura até um desrespeito com a intimidade das crianças. Então, dentre as alternativas que a gente tem aqui, a alternativa E é a que mais se encaixa como resposta. Desrespeito à intimidade das crianças, cujo as imagens têm sido divulgadas nas redes sociais. Questão 20. O projeto Data Viva consiste na oferta de dados oficiais sobre exportações, atividades econômicas, localidades e ocupações profissionais de todo o Brasil. No primeiro momento, o Data Viva construiu uma ferramenta que permitia a análise da economia mineira embasada por essa perspectiva metodológica complexa e diversa. No entanto, diante das possibilidades oferecidas pelas bases de dados trabalhadas, a plataforma evoluiu para um sistema mais completo. De maneira interativa e didática, o usuário é guiado por meio de diversas formas de navegação dos aplicativos. Além das informações sobre os produtos exportados, bem como acerca do volume de exportações em cada estado e municípios do país, em poucos cliques os interessados podem conhecer melhor o perfil da população, os tipos de atividade desenvolvida, as ocupações formais e a média salarial por categoria. Pergunta. Entre as novas possibilidades promovidas pelo desenvolvimento de novas tecnologias, o texto destaca: auditoria? Não, em nenhum momento falou de auditoria. Publicidade? Também não falou de publicidade. Ambientes coletivos? Também não falou disso. Órgãos administrativos? Também não. O que ele está falando são de disponibilização de informações estratégicas, sim, estratégicas econômicas e administrativas. Letra C. Questão 21. Menina. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita que a mãe era, com os alfinetes na boca. Gostava de olhá-la calada e estudando seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Interrompia às vezes seu trabalho, era quando a mãe precisava da tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe de cortar o pano. Não hesitava nunca, nem errava. A mãe sabia tanto. Tina chamava de com quem diz. Tentava não pensar nas palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa tinhas pensado. Tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar-lhe intensamente, agora aqui quase com fome, depressa, antes de morrer. Tanto que não se conteve e... Mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida com sua voz sem timbre. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava ou Deus aparecia. Sentia Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina. A mãe parada com a tesoura no ar, tudo sem solução, podendo desabar. E qualquer pensamento, a máquina avançando... Tudo podendo desabar a qualquer pensamento, a máquina avançando desgovernada sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz, luz e luz. Pergunta. Escrita na década de 1960, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade centrada na... Bom, a gente pode ver que o texto é um texto de uma época bem antiga e que esse texto ele gira em torno de uma percepção sobre a mulher. Quando ele fala desquitada, né, ele se refere sempre a uma mulher, não a um homem. Então, naquela época, havia um estigma, e até hoje em alguns países, né, e dependendo da região, um estigma social contra a mulher que era desquitada, que tinha se divorciado. Então, todo esse drama da mãe, da máquina sair desgovernada e o drama que traz o texto se encaixa na alternativa D, representação de estigmas sociais, modulado pela perspectiva da criança. Questão 22. Uma ouriça. Se o de longe esboça lhe chegar perto, se fecha, convexo integral de esfera. Se eriça, belic multiespinhenta, e esfera e espinho, se ouriça espera, mas não passiva, como ouriço na loca, nem só defensiva, como se eriça o gato.
sim agressiva, como jamais o ouriço, do agressivo capaz de bote, de salto, não do salto para trás como o gato, daquele capaz de salto para o assalto. Se o de longe ele chega de longe, desfera os espinhos, ela se desouriça, reconverte. O metal hermético e armado na carne de antes, côncava e propícia, e as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. Com apuro formal, o poeta tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de A. Tenacidade transformada em brandura. Sim, essa é a resposta certa. Por quê? Tem alguns versos da primeira estrofe, como fecha, eriça, ouriça, que remetem a essa tenacidade. E na segunda estrofe tem alguns outros verbos que metaforizam essa transformação da postura da mulher, que agora se desouriça, se converte, se abre para o abraço. Então isso caracteriza esses gestos de acolhimento, por isso a letra A. Questão 23, é um cartaz. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a sua situação. Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliado ao texto verbal tem o objetivo de... Bom, olhando para esse texto, ele está tentando colocar, para esse cartaz, né, está tentando colocar a gente no lugar dos refugiados, ter empatia e até mesmo fazer alguma coisa por eles, né. O sapato simboliza pelo estar na mesma situação, né, usar o mesmo calçado. Então, qual das alternativas que traz essa interpretação? A letra E, né? Simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Questão 24. Blues da piedade. Vamos pedir piedade. Senhor, piedade. Para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade. Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Pergunta: todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra de canção identifica-se como o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. E aí que a gente tem as alternativas. A alternativa correta é a letra C, injuntiva, por chamar o interlocutor à participação. Esse gênero de ladainha, normalmente, é um texto que se caracteriza por uma evocação. Normalmente é o Senhor. Você vê que ele tem dois trechos que ele chama o Senhor, né? E essa injuntiva é essa invocação num tom mais imperativo, tipo, vem, vamos pedir juntos. Por isso, a resposta correta é a C. Questão 25. Com o enredo que homenageou o centenário do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval de 2012. A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida. Com o enredo, o dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luís do Sertão. Pergunta: a notícia relata um evento cultural que marca a... Letra B. Inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros. Por quê? O primeiro gênero, né, o da escola de samba, e o segundo é o baião, do Rei do Baião. Então, esses dois gêneros que são interrelacionados nesse texto, né? O samba, que acompanha o desfile carnavalesco, e o baião, o ritmo que foi consagrado pelo artista e homenageado pelo samba enredo.